O nosso mestre de luz esteja abençoando a nossa vontade de estarmos aqui para mais uma tarde e noite na nossa casa, uma palestra com a nossa amiga Marineia. Ela vai falar desse tema, ajude que o céu te ajudará. Eu estou vendo algumas carinhas novas, talvez eu não conheço. Alguém chegando pela primeira vez na casa? Então seja bem-vindo, tá? Precisando de alguma informação, é só procurar algum dos trabalhadores da nossa casa, vão ter o maior prazer para poder tirar as dúvidas, tá? Nós vamos fazer agora um preparo do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, o nosso Chico Xavier, né? A página é Ergamo-nos. Levantar-me-ei e irei... Abaixo? Abaixo? Aumenta mais. Melhorou? Obrigado. Então, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Lucas, capítulo 15, versículo 18. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo no lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo-Poderoso se faça presente ao nosso lado através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nós achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço, panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemos para frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Então, meus irmãos, vamos unir os nossos pensamentos, a mesma direção, nosso mestre Jesus, nossa mãe querida, o nosso mestre, o nosso pai tão querido, os nossos mentores, os nossos irmãos trabalhadores que estiveram aqui com tanto carinho, preparando esse ambiente para que a gente estejamos agora aqui com essa paz, encontrando essa paz, encontrando essa harmonia aqui presente. Assim pedimos, Senhor, possa iluminar a nossa irmã Marineia, que ela possa ter a palavra amiga, consoladora, regeneradora, consoladora, para cada um de nós nesse tema tão importante do Evangelho, que é onde todos nós temos as nossas mentes, nossos corações abertos para receber os esclarecimentos que ela passará para a gente nessa tarde e noite. Assim te pedimos, Senhor, fique conosco e abençoe o nosso estudo dessa noite. Graças a Deus. Então, passo a palavra para a Marineia. Boa tarde, gente. Está muito alto? Bom, primeiramente, vou começar pedindo ao Mestre Jesus que acalme o meu coração, porque está acelerado, mas com certeza ele vai dar um jeitinho aqui e nós vamos conseguir fazer essa reflexão que eu trouxe para nós na tarde de hoje. O nosso assunto está no Evangelho
no capítulo 25, buscai e achareis. Tem 3 tópicos nesse capítulo. E o que nos coube foi esse daí. Ajuda-te e o céu te ajudará. Para nós começarmos aí a nossa conversa, eu já comecei errado. Eu trouxe primeiro os textos iniciais mesmo do Evangelho, né? Então diz assim: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta, batei e a porta se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra, e se abrirá àquele que bate a porta. E Jesus ainda, segundo o registro ali de Mateus, ele continua assim: qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. A nossa primeira reflexão é essa aqui. O que Jesus queria nos ensinar quando ele falava assim? No texto tem uma mensagem, né? Então, o que é que Jesus queria nos passar com essa mensagem? Com essa fala, né? Eu trouxe então uma historinha que está no Momento Espírita, provavelmente alguns devem conhecer, que é a história de um sábio que caminhava com seus discípulos. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar o seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, se sensibilizaram, mas prosseguiram. Alguns quilômetros à frente, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Esse, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava com todo empenho liberar o veículo. Comovido, então, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Eles reuniram todas as forças, né, os sábios, os discípulos, e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este que era rebelde, até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Então, o mestre, sem se perturbar, respondeu o seguinte: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo auxílio. Então aí já vamos em parte para aquela pergunta, né? O que é que Deus quer, o que Ele espera de nós? Que nós façamos a nossa parte. O primeiro homem era devoto, estava rezando, só que ele estava ali esperando que alguém viesse tirar o carro do atoleiro por ele.
Ele esperava que alguém fizesse a parte que cabia a ele. Deus nos ajuda sempre, mas depende também de nós. Se ficarmos somente sentados ou ajoelhados orando, pedindo que Deus faça o que é a atribuição nossa, nós vamos esperar eternamente e não vai acontecer. O outro, ao contrário, ele estava lá, devia estar chutando o carro, xingando, fazendo um monte de coisa, mas pelo menos ele estava se empenhando. E é isso que Deus quer de nós, que nós nos empenhemos e façamos a nossa parte. Nós devemos nos esforçar na busca daquilo que nós estamos precisando. A ajuda de Deus sempre vem, mas vem para aqueles que se esforçam, que se empenham. Aí eu trouxe algumas perguntinhas para nós pensarmos. Que tipo de viajante nós temos sido na estrada da nossa vida? O viajante 1 ou o viajante 2? Como temos reagido às dificuldades? Nós ficamos parados esperando que alguém venha resolver as nossas questões, os nossos problemas, as nossas dificuldades? Ou nós esbravejamos, xingamos, choramos, fazemos tudo o que for necessário, mas tentamos caminhar, sair do atoleiro? Desejamos que mãos invisíveis retirem para nós os obstáculos? Era o que o primeiro estava fazendo, né? Ele estava orando, mas estava querendo que Deus, que as mãos invisíveis de Deus viessem retirar os obstáculos para eles. Abandonamos a luta nos primeiros esforços. A gente fala logo assim: não vai dar para mim, vou desistir, isso daí é muito difícil, eu não consigo fazer não. Ou oramos pedindo a Deus força e coragem para vencer as nossas vicissitudes e vamos à luta. Conseguimos sempre fazer a última opção? É claro que não. Seria uma utopia eu chegar aqui e dizer para vocês, por exemplo, que eu faço isso aqui. Eu sou mais, não abandonamos a luta nos primeiros esforços, pela minha insegurança, pelos meus medos, mas vamos lá, vamos caminhando. Nem sempre nós conseguimos fazer a última alternativa, mas é justamente essa que Deus espera de nós, que nós continuemos pedindo a Ele força, coragem, para vencer as nossas vicissitudes e continuarmos na luta. Quando nós reencarnamos, que estamos ainda lá no plano espiritual, que vem o responsável lá pelo nosso processo reencarnatório, nós falamos assim: não, só isso daí? Bota mais uma provinha que eu aguento. Não, é pouco. Ele fala assim: não, você não vai dar conta. E a gente fala: não, pode mandar que eu consigo. Só que quando nós voltamos ao corpo de carne, nós esquecemos, Algumas coisas nós temos a intuição, nós temos aquela lembrança vaga, mas graças a Deus nós temos o véu do esquecimento, porque senão seria bem ruim para todos nós. Mas no que nós esquecemos, nós deixamos também de lado aquela certeza, aquela convicção que nós tínhamos de que nós conseguiríamos dar conta de tudo. E nossa vida muitas vezes se parece com esse lodaçal aí da historinha. Quantas vezes nós não nos sentimos num atoleiro?
presos em determinadas situações que achamos que não vamos conseguir resolver, mas se nós tivermos fé, confiança e perseverança, com certeza o céu nos ajudará. O nosso esforço tem que vir através do trabalho, que é uma das leis da natureza. Está até no Livro dos Espíritos, mas é uma das leis naturais. E a lei do trabalho, ela está relacionada também à lei do progresso, que é o nosso objetivo final, né? Eu trouxe 3 questões do Livro dos Espíritos que falam sobre o trabalho. Então, na questão 674, Kardec pergunta aos espíritos assim: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos respondem que o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Na nossa infância espiritual, logo assim que nós passamos a viver nessa fase hominal, nós não tínhamos muitas necessidades. Nós precisávamos de um lugar para nos abrigarmos, uma caverna, de preferência perto de um córrego, onde nós pudéssemos pegar água, pegar peixe para nos alimentarmos. A nossa necessidade era necessidade de sobrevivência. Mas a partir do momento que o homem vai desenvolvendo a sua inteligência e vai passando a viver numa sociedade, numa civilização, ele precisa trabalhar mais. Vem o progresso. Eu não estou me referindo assim trabalhar mais para ter muitas coisas supérfluas, não. Mas se nós vivemos numa sociedade organizada, nós precisamos de viver de acordo com essa sociedade. Então, o trabalho é uma lei da natureza e é uma necessidade para o homem. Mas por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Quando a gente lê essa frase, eu acho que a gente lembra logo do André Luiz, né, no Nosso Lar, que ele queria trabalhar como médico, porque ele foi médico na Terra. E quando ele percebeu que ele ainda não estava pronto para desenvolver aquela atividade, mas que tinha um monte de coisas que ele poderia fazer na colônia, no Nosso Lar, quando ele se predispôs a trabalhar, ele iniciou de verdade a caminhada dele. Essa questão também do trabalho aí no plano espiritual, a gente vê muito nas obras do André Luiz. Porque o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Essas questões aí estão no Livro dos Espíritos, né, a partir da questão 674. No Evangelho, Kardec também coloca esse trecho aí falando sobre a necessidade do trabalho para o homem.
Ele então nos diz que se Deus tivesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. E se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. Se o homem não buscasse trabalhar, se desenvolver, fazer novas descobertas, nós estaríamos ainda lá naquela fase primitiva, buscando apenas a nossa sobrevivência. A sobrevivência, ela é necessária ao corpo, mas é a nossa alma e o nosso espírito. Precisa também de alimento, precisa de um reforço também. Procure acharás, trabalha e produzirás. Obedecendo a esse princípio, os espíritos não livram o homem de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções prontas para serem produzidas, de maneira que ele só tivesse que pegar o que lhe pusesse nas mãos sem ter necessidade sequer de se abaixar para apanhá-las e nem mesmo pensar. Os espíritos nos dão a inspiração. Nós temos a nossa intuição, muitas vezes, e nessa questão aqui, quando fala que os espíritos não livram o homem de pesquisas, trazendo as descobertas prontas. Se fosse assim, não estaria o nosso mérito. Já pensou? Precisamos de um remédio para a cura de uma doença. Aí o cientista só chega lá, se deita e pensa, eu quero um remédio para tal doença. Não teria mérito nenhum. Se ele não pesquisar, se ele não procurar, onde está o nosso mérito? Os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas vêm mostrar o objetivo que ele deve alcançar e o caminho que a ele conduz. Os espíritos, então, muitas vezes, eles nos indicam caminhos que nós precisamos seguir. E muitas vezes nós ouvimos isso, ou recebemos através de um sonho, ou nós vamos mesmo nos desdobrando até o plano espiritual, conversamos com eles, eles nos aconselham. Agora, se nós vamos ouvir ou não os conselhos, depende de nós, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas, de qualquer forma, eles sempre estão nos mostrando o objetivo que nós devemos alcançar e o caminho a seguir para chegar nesse objetivo. Eu trouxe um trecho do livro da Esperança, do Emmanuel, que foi psicografado pelo Francisco Xavier. Por que eu trouxe esse trecho aqui? Porque ele vai falar dessa parte aqui, ó, que eu... existem campeonatos ocultos. Isso foi o que primeiro me chamou a atenção no texto. Mas vamos então ver um pedacinho, tá? A página era grande, então é claro que eu não ia colocar aqui. Eu tirei apenas esses dois trechos aqui. Então, o que o Emmanuel nos diz nessa página? Ele diz que nós costumamos admirar as pessoas que recebem prêmios na Terra. Os artistas, pintores, poetas, atletas. A gente está numa fase assim bem próxima dos atletas, né? E eu confesso que eu não acompanhei as Olimpíadas.
mas a gente sempre tem alguma amiga antenada que coloca nos grupos as principais partes. E as 3 que me tocaram mais, eu vou conversar com vocês. O Emmanuel diz que todos eles, todas essas pessoas que nos servem de exemplo, são dignos de apreço pelas técnicas obtidas à custa de longo esforço. E todos, conquanto sem intenção, traçam o caminho que se nos indica as vitórias da alma, porquanto existem campeonatos ocultos sem qualquer aplauso no mundo, embora atenciosamente seguidos da esfera espiritual. Como eu falei com vocês, eu não acompanhei as Olimpíadas, mas me marcou muito ver e ouvir a Celine Dion cantando, porque a última imagem que eu tinha dela era de alguns anos atrás, não sei exatamente quanto, também não tem tanto tempo assim, mas não é uma coisa tão recente. No casamento do filho, onde ela chegava de cadeira de rodas, e a impressão que acho que o mundo inteiro tinha, quem estava assistindo ali, é que nunca mais ela voltaria nem a andar e muito menos voltar a cantar. Ela tem uma doença, uma síndrome rara, mas ela está vencendo. Não sei se já venceu totalmente, mas acho que não teve quem não se emocionasse de vê-la e ouvindo cantar ali de pé, como se não tivesse passado por aquela situação toda. Provavelmente ela ainda está doente, em tratamento, mas quem diria há anos atrás que voltaríamos a vê-la, felizmente, nessa situação? Dependeu só dela? Claro que não. Teve a ajuda de Deus, a permissão de Deus, porque a gente não sabe por que foi que ela passou por aquela situação ou por que está passando ainda, mas de qualquer forma ela fez a parte dela, com certeza. Ainda deve estar fazendo tratamento, deve ter. Aí a gente pode dizer assim, mas tem dinheiro. Tudo bem, gente, tem dinheiro porque ela é uma pessoa que fez por onde ganhar o dinheiro, então ela pode pagar um tratamento, mesmo que seja um tratamento caro. Mas ela não ficou parada lá naquela cadeira de rodas, lamentando ter perdido os movimentos e não poder nunca mais cantar. Ela foi procurar, fez a parte dela, é claro, com a ajuda de médicos, imagino que fisioterapeutas, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, ela não ficou sentada na cadeira de rodas esperando que Deus, com a sua bondade infinita, restituísse a saúde a ela. Ninguém também, acho que deixou de se emocionar quando assistiu a entrevista daquela Bia Souza, se não me engano, né? Foi emocionante também. Aquele choro sentido, a emoção dela, né, de conseguir, de estar conseguindo ali aquela vitória, também foi uma coisa que para mim foi marcante. E com certeza também ela lutou muito, não só o judô, mas quantas horas de treino, quantas horas de trabalho, quantas horas de renúncia que provavelmente ela deve ter tido para poder treinar bastante e chegar àquela posição de medalhista, de ganhar medalha de ouro. Aí eu falo a mesma coisa. Tem a parte de merecer, a parte da ajuda de Deus, dando a ela saúde, tem.
Mas se não fosse por ela, se ela não se esforçasse tanto, ela também não conseguiria. A outra que me chamou a atenção foi a Rebeca. Tinha o grupo todo de ginastas, mas confesso que só me fixei nela, tá? As outras eu não assisti. Mas a mesma situação, nova, provavelmente deve ter deixado muitas vezes de sair, de viajar, de ter talvez um contato com a família, mas estava ali, se empenhando para poder chegar até onde ela chegou, a posição também de medalhista. Então eu fiquei pensando em nós, nesses campeonatos ocultos aqui. Porque quantas vezes nós também somos medalhistas e não percebemos? Quantas vezes nós não somos judocas, mas quantas vezes nós lutamos contra várias coisas, às vezes até dentro de nós, reações que nós gostaríamos de ter, mas nós conseguimos nos controlar e não temos. Quantas vezes a gente engole uma resposta que a gente tem vontade assim de intempestivamente dar para o outro e a gente não dá a resposta, prefere esperar um pouco e falar com a pessoa com mais calma. Nós aí estamos merecendo nossas medalhas também, né? São os nossos campeonatos ocultos que ninguém sabe. Ninguém sabe o que a gente está passando, ninguém sabe a dor que a gente está sentindo. Muitas vezes ninguém sabe o problema que nós estamos vivendo, mas nós estamos ali, lutando, batalhando, procurando para conseguir resolver. Então todos nós somos medalhistas também. Às vezes, nós tentamos a primeira vez e não conseguimos realizar aquele intento que nós temos. A gente não consegue da primeira, mas é claro que elas também não conseguiram a vitória com um dia só de treino, um dia ou uma semana. Isso precisou de tempo. Então a gente às vezes tenta a primeira vez, não consegue, tenta 5, tenta 10, tenta 15. Se a gente consegue lá pela 20ª, a gente já está merecendo uma medalha de bronze. Se a gente consegue lá pela 5ª, já é uma medalha de prata. E um dia nós vamos chegar nessa medalha de ouro aí. Porque com certeza todos nós estamos aqui no planeta Terra para evoluir. E é isso que nós estamos fazendo, é o que nós estamos buscando. No outro parágrafo fala: se aspiramos à libertação da impulsividade que nos arrasta aos flagelos da cólera e da incontinência, é forçoso nos afeiçoarmos aos regulamentos interiores. Então, essa nossa falta de comedimento com as palavras, né, que é a nossa incontinência, que muitas vezes nós não conseguimos refrear, mas se nós procurarmos seguir essas regras que a gente acha até legal nos atletas, que são, né, paciência, perseverança, disciplina. Se nós vamos buscando para nós também seguir tudo isso daí que eles conseguem fazer, nós vamos conseguindo aos poucos os nossos pequeninos trunfos no nosso mundo íntimo, que só nós conseguimos avaliar. As pessoas podem nos ver externamente, mas o nosso interior, só nós que conhecemos.
Nós e Deus, é claro, né? Mas então, muitas vezes, esses nossos pequenos triunfos, esses nossos pequenos campeonatos que nós vencemos, são para nós e devem ser para nós motivo de orgulho. Maria Lina, eu não pedi licença, mas vou citar seu nome, porque a Maria Lina, ela sempre tem falado uma coisa assim que eu tenho pensado, que nós temos que nos orgulhar das coisas que nós já conseguimos. Eu não estou dizendo que nós temos que ser orgulhosos, não é isso. Mas nós temos que nos orgulhar das coisas que nós já conseguimos. Por exemplo, se eu já consigo refrear a raiva, não estou dizendo que a gente não deva ter raiva. A raiva é uma emoção a ser sentida. Mas como é que eu vou reagir a essa raiva? Eu vou sair dando soco, vou sair dando chute? Não vou. Então, se eu já consigo me conter numa situação que antes eu agiria diferente, de uma maneira bem ruim, eu tenho que ter orgulho de mim. Estou conseguindo, eu estou lutando, estou caminhando. Não consegui ainda, mas são pequenas coisas que no nosso dia a dia, aquelas coisas que só nós sabemos, que só nós conhecemos e que nós aos poucos vamos conseguindo dominar dentro de nós, na certeza que estamos sendo pessoas melhores, não só para nós como para o outro, deve ser para nós motivo de orgulho. Não de nos tornarmos pessoas orgulhosas, mas pessoas assim conscientes de que nós estamos tentando e que nós podemos conseguir. Sob o ponto de vista moral, essas palavras de Jesus, que nós vimos lá no início, né? Depois eu vou voltar, significam: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e a recebereis. Pedi assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. Pedi bons conselhos, e eles jamais serão recusados. Aí os espíritos ainda continuam: batei a nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças. E mesmo as quedas que sofrerdes serão a punição do vosso orgulho. Então, sob o ponto de vista moral, é isso que a primeira parte lá do texto quer dizer. Esse é o sentido das palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Então, o que nós precisamos pedir? Nós precisamos pedir ao Mestre a luz para iluminar o nosso caminho. Precisamos pedir forças para resistir ao mal. A assistência dos bons espíritos. Sempre que nós pedimos a assistência dos bons espíritos, eles estarão ao nosso lado. Quando pedimos também bons conselhos, eles jamais se recusam a nos dar, a nos orientar. Quando nós batemos a porta, ela nos será aberta. Mas como é que nós temos que pedir isso? Com sinceridade, com fé, fervor e confiança. E nós temos que nos apresentar a Deus com humildade.
Tem gente que fala assim, eu não vou pedir nada a Deus, não, ele não sabe o que eu preciso. Sabe, com certeza ele sabe. Mas o nosso orgulho é tão grande que nós achamos que não precisamos pedir, porque ele tem a obrigação de saber e ele tem a obrigação de me dar aquilo que eu estou precisando. Eu não preciso me humildar para pedir. Eu não preciso não ter arrogância, porque Deus tem a obrigação de atender aos meus caprichos. E não é assim. Nós temos que pedir sempre com humildade, sem arrogância e sempre com muita fé. A Joana de Ângeles, nesse livro aqui, Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, tem um capítulo que eu também não vou ler todo, é claro, porque é muito grande, mas um capítulo cujo título é justamente a busca, e que é baseado no item 2 desse mesmo capítulo 25. Então a Joana nos diz que à medida que o homem vai adquirindo consciência do si profundo, a busca dos mais elevados patamares torna-se inevitável. Ou seja, à medida que nós vamos nos conhecendo, a nossa busca por patamares mais altos, por crescermos como pessoas, é bem maior. Conquistado um degrau, outro surge desafiador, enriquecido de possibilidades dantes não conhecidas. Quando nós avançamos num ponto e nós já estamos conhecendo pelo menos um pouco o nosso interior, nós vamos sempre procurando galgar mais um degrau, mais um patamar. Não queremos ficar mais estacionados, porque nós sabemos que precisamos caminhar. Ela fala também mais adiante que Jesus propôs que ninguém se satisfaça com o já conseguido. Antes cresça, busque, entregando-se ao esforço incessante da libertação dos atavismos iniciais e ascenda no rumo da grande luz, tendo por condutor seguro. Jesus é o nosso modelo e guia. Nós sempre falamos isso, né? E sabemos que é verdade. E ele nos propôs que nenhum de nós se satisfaça com aquilo que nós já conseguimos. Nós sabemos que o Pai trabalhou, trabalha e continuará trabalhando sempre. Deus não para de criar. Jesus, quando veio à Terra, no período que viveu entre nós, ele também trabalhou. Ele nunca estava parado. Ele também sempre tinha alguma coisa para fazer. Ou uma cura, ou uma conversa, uma palestra, um ensinamento. Ele trabalhava sempre. E ele nos propõe que nós continuemos fazendo isso, que nós procuremos também não ficarmos satisfeitos com o que nós já conseguimos, não estacionarmos, continuarmos sempre nessa busca. Mas aí a Joana coloca essa parte aqui, que foi a que eu deixei aqui no texto, quando ela fala assim: antes, porém, de ser empreendida por alguém essa busca, torna-se necessário que saiba o que deseja e para qual finalidade o almeja. A gente já colocou e já falou aí várias vezes, né? Busca e acharás, bata e a porta se abrirá. Mas e essa busca?
nós sabemos o que nós estamos buscando? Porque para nós partirmos em busca de alguma coisa, nós temos que saber o que é que nós queremos. Nós temos então que procurar penetrar no nosso mundo íntimo, no nosso interior, procurar nos voltar para dentro de nós mesmos, fazer o nosso autodescobrimento, procurando pouco a pouco nos conhecermos, a nossa parte lá de dentro, para que a gente possa então sair para buscar alguma coisa. Se eu não me conheço, se eu não procuro parar para olhar para dentro de mim, se eu não sei o que eu quero, como é que eu vou sair em busca de alguma coisa que nem eu sei o que é que está me faltando, o que é que eu estou precisando? Então, por isso que ela coloca que antes, porém, de ser prendida por alguém essa busca, que precisamos saber o que nós desejamos e qual a finalidade, o que eu quero e para o que eu quero. Não só para mim, não só para o meu bem, mas de preferência para o bem do outro também. Então, que nós possamos sempre, ou pelo menos quando for possível, procurarmos parar um pouco, acerenar nossa mente, nosso coração, nos voltarmos para o nosso interior, buscando a nós mesmos, porque está tudo lá dentro, mas a gente muitas vezes não deixa aflorar, ou por medo, ou por insegurança, ou às vezes até mesmo por não saber como fazer essa viagem interior. Bom, aí a foto da Joana de Ângeles. Nós começamos com uma historinha e vamos terminar com outra. Essa daí acredito que muita gente conheça porque é bem antiga na internet. O título é O Último Vagão. Vocês conhecem? Não? E eu já ia propor assim, olha, quem conhece faz de conta que nunca ouviu. E quando eu terminar, faz as queiras assim, mas ninguém conhece, então melhor ainda, tá? Bom, esse menino aí, ele é o Martim. Ele, todo ano, nas férias de verão, ia para a casa dos avós. As avós conhecem bem essa parte da história, né? Dos netos passarem alguns dias conosco, é uma coisa bem gostosa. Mas aí, voltando à história. Ele, todo ano, ele ia passar as férias de verão com os avós. Os pais iam com ele, apanhavam o trem e voltavam no dia seguinte no mesmo trem. Só que teve uma vez que ele não quis mais que os pais acompanhassem. Ele falou, não, eu já estou grande, eu não preciso que vocês vão comigo não, eu quero viajar sozinho. É claro que o pai e a mãe ficaram apreensivos, não queriam deixar, mas depois de muita conversa, eles resolveram ceder. Então eles disseram, tudo bem, vamos deixar você viajar sozinho. Mas eles ficaram lá na janela, como todo pai e mãe, né, dando ainda alguns conselhos. Aí o Martim, não, deixa para lá. Vocês já me falaram isso aí mais de 1000 vezes, eu já sei, não precisa mais falar. Aí o pai pegou um papelzinho, deu a ele e falou, olha, tudo bem, mas guarda isso daí no seu bolso e se você precisar, você abre. Ele, feliz da vida, se sentou, né, já estava lá perto da janela, ficou olhando a paisagem, né? Lá todo descontraído, se sentindo o adulto da história. Só que de repente o vagão começou a encher e começou aquele entra e sai, né, de gente no vagão, as pessoas olhando para ele com aquele ar de pena,
provavelmente se perguntando: poxa, o que uma criança como essa está fazendo aqui, viajando sozinho? Será que não tem família, não tem ninguém? O supervisor também do trem ficava olhando para ele, explicando para as pessoas por que ele estava viajando sozinho. E ele foi ficando ali, mas só que ele já estava começando a se sentir incomodado. Ele já estava incomodado com a situação, e eram pessoas entrando e saindo, falando alto, e o incômodo dele deixou de ser simplesmente incômodo, e ele começou a sentir medo. Ele já estava ficando com os olhos rasos d'água e com medo ali. Mas aí ele se lembrou que ele tinha alguma coisa no bolso que o pai dele tinha entregue a ele para que ele abrisse se ele sentisse necessidade. Ele foi lá no bolso, pegou o papelzinho e quando desdobrou estava escrito: filho, estou no último vagão. Esse daí é o nosso Pai, é o nosso Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nosso Pai de amor, de bondade, de misericórdia, que não nos abandona nunca. Nós até podemos colocá-lo no último vagão da nossa vida, mas ele continua lá, sempre pronto a nos socorrer quando nós pedimos auxílio, que foi o que o pai do menino fez, né? Nós vimos lá no início, quando faz a pergunta lá do Evangelho, né? Qual pai que daria uma pedra a um filho que pedisse um pão? Ou uma serpente ao que pedisse um peixe? Nenhum pai faria isso. E o nosso Pai também não nos abandona nunca. O que nós precisamos fazer é o que o Martim fez. Quando ele viu que ele estava com medo, sozinho, sem saber que caminho tomar, sem saber o que fazer ali no meio daquela situação, que ele já estava totalmente desnorteado e prestes a chorar. Aí o que ele fez? Ele ficou também só nessa situação lá, sofrendo, chorando? Não. Ele tomou a iniciativa de pegar o papelzinho que estava no bolso dele. Ele fez a parte dele. Ele pediu ajuda ao Pai. E é isso também que nós podemos e devemos fazer sempre. Fazer sempre essa nossa parte de pedir ajuda a Deus, que é nosso Pai, nosso Criador, Criador de tudo na natureza, e que conta conosco também, como co-criadores, para ajudá-lo nesse processo também de ajudar o nosso planeta, ajudar as pessoas que conosco convivem, não pensarmos só em nós, mas na coletividade. Então, esse Pai da história, do último vagão, é o nosso Pai também, com quem nós sempre podemos contar. Agora vamos tentar não colocá-lo nunca no último vagão da nossa vida, sempre à frente. Se nós o deixarmos de lado, ele vai nos abandonar? Não vai. Mas é muito melhor para nós se nós procurarmos caminhar sempre sob a proteção dele, ao lado de Jesus, que é o nosso irmão maior, e sob a proteção de Deus, que é o nosso Pai e Criador. Bom, era o que eu tinha para trazer para vocês. Faltam 5 minutinhos, mas serei punida? Estou brincando aqui com o Walter, perguntando: serei punida? É claro que não, né? Gente, olha, muito obrigada a todos pela paciência, pelos olhares amigos,
e que Deus continue abençoando a todos nós. Obrigada. Então, obrigado, Mariné, pela palestra dessa tarde e noite. Deus te abençoe. Que você possa estar conosco em todas as oportunidades. Então, meus irmãos, nós vamos chegando ao momento do passe. Está baixo? É o meu, pediram para baixar aqui. Não, meu. Esse aqui é mais alto. Alô. Então, vamos chegando então ao momento do passe, né? Pedimos nós passinhos para esse funcionário, passe vai ser individual, tá? Vamos ficar em silêncio, concentração, para que cada um de nós recebamos o melhor. Aqui. Pensando em Jesus, esqueci da música. Graças a Deus. Então vamos mais uma vez, meus irmãos, unir os nossos pensamentos na mesma direção, do alto, agradecendo por esse momento do passe,
pela espiritualidade junto com os médicos, doaram para cada um, trazer energias revigorantes, trazendo a saúde, a paz, o equilíbrio de nossas emoções, de nossas sensações, nossos sentimentos. Pedimos também pelo cada um dos nossos irmãos, cujos nomes foram deixados lá na nossa caixinha de socorro, aqueles que não estão encarnados, desencarnados, pedem pela ajuda, pedem pelo socorro, feito através das mãos daqueles que pensaram neles ou dos próprios, que cada um possa receber o melhor lenitivo, as suas dores, as suas aflições. Agradecemos pela nossa irmã Marinéia, pelas palavras de esclarecimentos, através do estudo, tão carinhosamente ela preparou para cada um de nós, cabendo a cada um de nós nossas reflexões, nossos entendimentos e fazendo a nossa parte no que concerne a praticarmos isso no nosso dia a dia, no nosso lar, primeiramente, e junto àqueles com os quais nós convivemos diariamente. Assim, Senhor, muito somos-lhe gratos por essa noite, por esse estudo, pela espiritualidade amiga, que possamos, cada família aqui representada, levar para dentro dos nossos lares todo esse ambiente que aqui encontramos de paz, de amor, de entendimento. E te pedimos, Senhor, fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. As luzes. Eu tenho que acender. Também? Não. Então, meus irmãos, a gente pede um pouquinho mais de paciência.